A Bruna Furlani, que é repórter do Infomani, recebe aqui no Infomorning o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e presidente do Conselho de Administração da Jive. Seja bem-vinda, Bruna. Bom, obrigada, gente. O Stetter já estava até adiantando aqui um pouquinho, né? Ontem o Comitê de Política Monetária, então, anunciou, né, a sua decisão de manutenção dos juros em 13,75% ao ano, né? Foi a 7ª vez que o Copom decidiu por manter essa taxa, mas ele trouxe algumas informações novas que a gente vai buscar destrinchar aqui, né? Então, assim, como que o mercado deve reagir hoje, né? O Stetter já estava apresentando ali uma queda na bolsa, uma queda ali também no dólar. A gente vai tentar entender um pouquinho e eu trouxe um convidado super especial, né? Que é o Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central e presidente do Conselho de Administração da Jive Investments. Bom, primeiro, bom dia, Luiz. Obrigada pela sua presença aqui hoje, né? O comitê ontem, ele acrescentou algumas informações, né, assim, acrescentou aquele trecho, né, em que ele diz que ele vai atuar com cautela e parcimônia, né, incluiu esse trecho e também, ao mesmo tempo, retirou aquele trecho em que ele diz que não hesitaria, né, em retomar o ciclo de altas caso fosse necessário. Eu queria saber quais foram os grandes destaques que você viu do comunicado de ontem. Eu acho que o grande destaque é realmente o tom que o Banco Central deu. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, o cenário está indo na direção que vai me permitir reduzir os juros, mas eu tenho que esperar ainda até a próxima reunião para ver se isso se confirma e se confirma do tamanho que eu preciso para reduzir os juros. Ou seja, não adianta só ir na direção correta, tem que ir na direção correta e na dimensão correta também. Isso vale para as expectativas, isso vale para a inflação comportada, enfim, o que o Banco Central, o bom neste momento é, quando o Banco Central faz o início do processo, ele faz meio por aclamação. Porque daí ele tem toda a credibilidade junto com ele, toda a confiança do mercado junto com ele, e isso permite no final que o processo seja muito mais longo, que ele possa reduzir muito mais os juros. Então tem um valor grande esperar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cautela nesse momento. Entendi. Então, assim, para as próximas reuniões, né, o que o investidor deve, o que o BC deve sinalizar, né, assim, já que tinha uma grande expectativa, né, ali do mercado de que o BC fosse cortar os juros a partir de agosto, né, que seria a próxima reunião, né? Então, o que o BC deve monitorar, né, assim, já que a gente teve uma queda das expectativas de inflação, a inflação corrente também vem caindo, o que o BC deve esperar realmente ali para começar talvez esse corte de juros? Então, no final é um pouco a confirmação do que está acontecendo bem gradualmente, né? Primeiro, as expectativas, elas subiram muito. Um mês e pouco, um mês mais ou menos para cá, elas vêm caindo muito devagarzinho, mas elas estão caindo, que tá bom. 2, a inflação, ela há um mês e meio, 2 meses atrás, ela estava surpreendendo ainda negativamente, ela estava surpreendendo para cima. Ela passou a surpreender para baixo. Toda aquela discussão sobre qual vai ser a nova meta, se o Banco Central deve ser independente ou não, etc., deu uma arrefecida, embora o Lula continue a esbravejar isso, mas acho que é uma retórica que, enfim, vai fazer parte do jogo durante esse governo, mas o fato é que o governo trabalhou na direção de gerar mais estabilidade. Ou seja, uma coisa é a narrativa, outra coisa é o que de fato eles estão fazendo, né? O que eles fizeram, de fato, com esse arcabouço, que inclusive muitos economistas entortaram o nariz para ele, e com razão eu diria, mas ele reduz aquele risco de uma política fiscal muito populista, etc. Então, tudo isso acabou vindo para o lado certo, mas no início do processo. Então, o que o Banco Central precisa é confirmar isso, né? E daí ele vai seguir e provavelmente vai poder reduzir os juros gradualmente, mas eventualmente mais do que o mercado espera hoje. Legal. Bom, até pegando um pouco o seu gancho, né, assim, sobre essa questão política, né, assim,
nesses últimos dias a gente viu tanto o presidente Lula quanto o ministro da Fazenda voltando, né, a bater nessa questão do patamar de juros, né, que está muito elevado. O Haddad até falando que já deveria ter cortado em março, né, assim. Como que o senhor avalia essa pressão, né, que tem vindo do meio político? Acha que essa tensão pode voltar a piorar? Até, por exemplo, semana que vem nós temos a reunião, né, do CMN, que seria o Conselho Monetário Nacional. Acha que essa tensão pode piorar depois desse comunicado que nós tivemos ontem e talvez até da ata ali da semana que vem? Eu diria que essa coisa de criticar o Banco Central, eu acho que está começando a se tornar até mais folclore, né? Na prática, o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, eles estão trabalhando juntos. Em vários assuntos, eles estão muito lado a lado, o que é uma coisa muito boa. Então, assim, uma coisa é a narrativa, outra coisa é o que de fato está acontecendo. Eu estou entendendo muito mais como o momento é o momento mais da narrativa. O governo sabia que não ia ter queda agora. E, na prática, será que ele sinalizou, será que não sinalizou? Ele sinalizou, de fato, naquele Banco Central né? A linguagem de Banco Central, que é meio cifrada e com muita cautela, que está certo ter cautela. Entendeu? Está todo mundo, na verdade, jogando no mesmo campo. Só que é um pouco aquela história, ó, se você quer trabalhar nesse governo, você tem que falar mal do Banco Central, senão você não pode trabalhar nesse governo. É um pouco isso, assim, na parte pública, o que se fala mais, né? Foi noticiado ontem que não, ficaram loucos da vida. Calma, não é assim, né? Então eu não acho que a pressão vai aumentar, não. Mais ruído, menos ruído. É importante a reunião do Conselho Monetário, se vai subir ou não a meta. Assim, eu já achei que tinha uma chance de quase 100% de mudar a meta. Eu já tenho dúvidas. Se eu tivesse no lugar desse governo, eu não subiria a meta. O jogo está muito, muito bom. Quer dizer, a gente vai pegar 6 meses, 8 meses, e um processo assim vai melhorar a confiança, a atividade econômica vai melhorar, vai ser muito bom para esse governo. Então, sabe aquela história? Está num ponto que mexer será com certeza contraproducente. Legal. E, bom, agora saindo um pouquinho desse campo político, né, assim, queria saber um pouquinho como que a Bolsa, né, e o dólar deve reagir. A gente já viu ali, né, como é que estava essa reação inicial ali, né, do Ibovespa futuro e do dólar futuro, mas como que deve ser o desempenho hoje dos mercados, falando até dos juros, né? Os mercados estavam precificando bastante essas quedas, né? E agora como é que fica essa situação, por exemplo, dos juros? Deve ter uma alta hoje? O que a gente deve ver ali de movimento na Bolsa? Então, no dia de hoje, eu diria que o mercado ficou surpreso um pouquinho, um tostãozinho do Banco Central foi um pouquinho mais duro. Ele fez na direção que o mercado imaginava, só que ele mostrou mais parcimônia, talvez, do que o mercado esperava. Então, na curva de juros, a parte mais curta é natural que suba um pouquinho, 3, 5 basis points, nada grave, e a parte mais longa caia um pouquinho, né? Então, que haja um flattener da curva, como o mercado diz, né? Por quê? Porque o Banco Central está se mostrando mais, vamos dizer, vigilante, o que quer dizer que no futuro o juro pode ser um pouco mais baixo, né? Dito isso, o que nós passamos, eu diria, por 2 fases. Uma primeira fase que foi a fase do, meu Deus do céu, esse governo que entrou é doido, para uma fase mais da racionalidade começar a ganhar força, com aquele pacote de aumento de arrecadação em janeiro, com o arcabouço fiscal, com várias atitudes nessa direção, a própria reforma tributária. Então essa segunda fase é a fase de que, olha, não, a parte macro, pelo menos, não será desarranjada, e a verdade é que a economia brasileira está andando muito melhor do que todo mundo imaginava. Então, por isso, a própria Bolsa e os ativos brasileiros melhoraram muito. Os últimos 3 meses foram um enorme rally. Foi bom para o mundo também, mas o Brasil em particular foi um espetáculo, né? Que é tirar um pouco esse receio que todo mundo tinha de que a gente podia se jogar num precipício.
Sim, com certeza. Bom, e aí eu ia te perguntar, né, assim, se o senhor acha, né, que o BC deve ter mais parcimônia, né? A partir de quando, então, talvez seria possível cortar essa Selic? Não, eu acho que tá claro, a não ser uma surpresa muito negativa, que ele vai cortar em agosto. Ele deixou isso muito claro, dizendo o seguinte, olha, eu vou começar de leve. Tá? E daí... Talvez com uns 25, né? Muito não provavelmente, assim, se fosse a próxima decisão, se fosse agora, seria 25. Mas tem muita água para rolar. Né? Então, nós estamos falando de 1 mês e meio, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o mais provável é sim que ele comece com 25, mas da segunda para frente, o natural, o passo normal é 50 pontos. Daí eu acho que eles vão para 50 pontos e segue em frente. Assim. Entendi. E falando um pouquinho, né, sobre bolsa, né? A gente teve esse ralizinho aí nesses últimos meses, por exemplo, ações de small caps andaram bastante, né? Assim, queria saber se essa deve ser a toada dos próximos meses, né? Já pensando até que ações de small caps geralmente têm um cunho mais doméstico e, enfim, essa deve ser a toada dos próximos meses. Como que o senhor está vendo a perspectiva ali para a bolsa nesses próximos meses? Então, eu acho que a bolsa, como os outros ativos brasileiros, estavam com preço muito descontado. Né? Tinha muito o que a gente chama de prêmio de risco embutido nesses preços todos. Né? Então, quando o governo veio para a racionalidade, você reduziu esses prêmios. Então, você deu uma recuperada. Né? Mas está acontecendo uma coisa além disso, que é que, apesar desse juro, e que está todo mundo gritando, que está muito alto, etc., a economia está surpreendendo com mais crescimento. Para dar uma ideia, 1 mês e meio atrás, o Focus projetava menos de 1% de crescimento para esse ano. O Focus já está em, acho que 1,5%, 1,70%, mas vários dos agentes que projetam, inclusive nós na Jive, nós já estamos com 2,5%. Quer dizer, a gente não achava que ia ser menos de 1%, a gente estava 1,7%, 1,8%, mas com o número que saiu do primeiro trimestre, mostra que a economia está bem mais robusta do que a gente imaginava. Está certo que é mais concentrado no setor agrícola, mas isso está acontecendo. Isso também é uma razão uma segunda razão para os ativos recuperarem. Né? E agora, qual é o ciclo que a gente está entrando? Então é um ciclo em que a inflação já está com uma cara que gradualmente vai para a meta. 2, que por conta disso o Banco Central vai poder reduzir a taxa de juros, a própria curva de juros já caiu bem. Para dar uma ideia, do início do ano para cá, a parte pré-fixada de 10 anos caiu quase 200 pontos. É muita coisa, não é pouca coisa. Tudo bem que estava muito alto, mas é bastante coisa. Isso já é um alívio. Né? Então, a própria taxa de juros caindo, o mercado de crédito que deu uma travada enorme, teve até a questão de lojas americanas e vários outros casos importantes, deu uma certa destravada também. Então, o ciclo que a gente está entrando é muito provável que seja um ciclo de descompressão, que é muito bom para a Bolsa. Principalmente para aqueles ativos mais associados à economia real e mais alavancados na queda de juros. Por exemplo, construção civil, infraestrutura e coisas desse tipo, né? Legal. E assim, quem já tem a renda fixa, né? Por exemplo, assim, foram meses muito bons, né? Para quem estava ali na renda fixa. Mas, por exemplo, a gente conseguiu travar taxas muito altas, né? Acima ali de 6%. E agora essas taxas vêm caindo, né? O que os investidores devem fazer nesse momento? Buscar ainda essas taxas que ainda estão elevadas ou talvez é esse momento de já ir aumentando o pezinho ali na bolsa? O que o senhor acha? Acho que é um pouco dos dois, né? A curva de juros ainda está muito alta. Né? Juro de 10 anos, de 20 anos, de inflação mais 5,5%, 6%, é uma loucura. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Então, eu acho que ainda está muito bom. Então, você investir em duration longo, né? Tanto pré quanto pós, eu gosto muito do inflação mais, né? Mas também é bom para a Bolsa. Né? A Bolsa já não está assim, absolutamente largada, ela recuperou aí os seus 15%, mas ela ainda, quando você olha o que aconteceu nas bolsas no mundo, as bolsas no mundo também subiram.
Então, esse ano, mais ou menos, o Brasil em dólar, né, a bolsa em dólar, está mais ou menos igual aos outros países. Não está muito diferente. O que quer dizer que essa recuperação, ela, em termos relativos, ela não aconteceu. Ela está mais ou menos o que estava no final do ano, que estava muito descontado. Então, tem um espaço ainda, eu acho importante para a bolsa. Eu iria gradualmente, sim, entrando. Mas eu acho que ainda a renda fixa, principalmente com duration longo, ela ainda tem muito prêmio. Legal. E outra coisa que eu ia perguntar, né, assim, a gente está vendo um otimismo maior dos gestores, né? A gente vê pesquisas sendo divulgadas e aí a gente vê esse otimismo maior, mas ao mesmo tempo os investidores, né, tanto locais quanto ali os estrangeiros estão chegando de fininho, né? Assim, a gente ainda não vê um volume muito expressivo dessa volta para a bolsa. O que teria que acontecer realmente para voltar a gente ver um volume mais expressivo para a bolsa? Teria que ser uma queda realmente mais significativa, talvez para um dígito ali do juro? O que teria que acontecer assim? Eu acho assim que tudo é um processo, né? Quer dizer, vamos lembrar, 2 meses atrás, assim, era quase que unânime que o Brasil ia ter um gigante problema fiscal. Isso reduziu muito. Então a Bolsa recuperou muito em função disso, mas muito também em função do que o mundo de equity, né, o mundo de ações também recuperou, também melhorou. Pô, o Nasdaq está subindo 40% esse ano, 39% esse ano. Então, eu acho que é um processo, né? A gente saiu do muito negativo para o neutro. Putz, não é que o Brasil está surpreendendo, não é que as agências de rating estão até dando um voto de confiança. Então, essas coisas, ou seja, está se desmontando o pessimismo, digamos, excessivo para uma situação de neutralidade e agora algumas pessoas estão começando a olhar mais positivamente. Uma coisa que é impressionante, né, e isso a Bolsa ela é muito influenciada por isso, que é o crescimento, né? O Brasil passou nos últimos 6, 7 anos por muita reforma, macro, mas principalmente reformas micro. Aí vale saneamento, lei de falências, liberdade econômica, lei das startups, assim, uma infinidade de leis, de novas regulações, etc. Isso gera, sem dúvida, mais produtividade e mais, vamos dizer, apetite a investimento. Tanto que o investimento sobre o PIB, que era 14,5%, 15%, foi para quase 20%. No ano passado foi 19,3%. Com a incerteza toda que o novo governo trouxe, no primeiro trimestre, infelizmente, foi para 17%. Opa, só que 17% é melhor que 15%. E se continuar desse jeito, provavelmente ele vai voltar a subir. O que quer dizer isso? Isso quer dizer mais crescimento sustentável. Quando você investe tão mais, não estou dizendo que 20%, 19%, 18% seja muito, não é ainda, mas é melhor que 14%, 15%. Então isso contrata sim mais crescimento sustentável à frente. E, a meu ver, os economistas têm sido muito pessimistas. E estão errando, mas errando feio nas projeções. Por quê? Porque tem levado muito pouco em consideração isso e muito os ruídos de curto prazo, né? Toda hora tem um achando que vai explodir a dívida. Quer dizer, os erros de projeção sobre dívida PIB foram brutais. Então, eu acho que análise um pouco mais de estômago até do que... mas a verdade é que o Brasil conquistou, e se esse novo governo não atrapalhar, conquistou de fato mais capacidade de crescimento. Isso muda a numerologia geral do país e principalmente ações, né? Então, pô, você sair de... As pessoas achavam que ia ser menos de 1 e vai ser 2,5, é muita diferença. O ideal é que se fosse 4, é verdade, mas 2,5 é muito melhor que quase nada, né? Claro, não, com certeza. Acho que a última pergunta, né, a gente já está aqui se encaminhando para o fim, eu ia perguntar mais sobre a questão dos multimercados, né? Os multimercados tiveram um ano muito bom no ano passado, sim, e esse ano tem sido um pouco mais difícil para eles. Qual tem sido o motivo e se ainda vale a pena investir neles, né, já que são produtos em que é possível diversificar bastante, né? Você tem a opção de investir ali em câmbio, bolsa, juros. Ainda está valendo a pena, apesar desse começo de ano mais difícil, para os multimercados?
Eu acho que sim, o fundo multimercado ele tem a vantagem de ser muito flexível, né? Então ele pode às vezes estar com uma carteira muito positiva, às vezes negativa, às vezes mais balanceada. A questão um pouco é entender quais gestores conseguem surfar melhor, vamos dizer, ciclos como o ciclo que a gente está entrando, né? Porque nós estamos, sem dúvida, entrando num ciclo diferente do ciclo que a gente viveu nos últimos, sei lá, no último ano, né? O último ano o que foi? Foi um ciclo em que o mundo inteiro estava apertando a política monetária, os multimercados, até porque o brasileiro entende política monetária ou de inflação muito mais... A gente sabe bem o que é uma inflação, né? Não é nem por uma boa razão, mas a verdade é que a gente tem muito mais experiência nisso, né? E por isso os multimercados se beneficiaram muito dos mercados mais maduros que, puta, não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Então, foi realmente muito bom. O que a gente precisa olhar são aqueles multimercados que conseguem lidar bem com ciclos como esse que a gente está entrando. Eu acho que vale sim. Legal. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer muito a presença aqui do Luiz Fernando Figueiredo. E é isso, esperamos vocês amanhã. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.